eu gostaria de falar sobre um tema recorrente no exercício do meu mandato, que a cada dia que passa, confesso que me deixa mais preocupado, vereador Osório Jacome. Preocupado por um lado, mas motivado por outro lado, diante de uma luta incansável que tenho no decorrer destes 3 anos, dos 3 anos que exerço o mandato de vereador nesta casa, que é a questão do trânsito na cidade do Natal. O trânsito que atormenta os cidadãos natalenses. Hoje, em determinados pontos da nossa cidade, seja para quem anda de carro, seja para quem anda de transporte coletivo, seja para quem anda de transporte alternativo, o trânsito é absolutamente caótico nos 4 cantos da cidade. E não é só da Zona Norte para a Zona Sul, da Zona Oeste para a Zona Leste, da Zona Leste para a Zona Norte, da Zona Oeste para a Zona Sul, não. Muitas vezes dentro da própria Zona Norte, ou dentro da própria Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, existe o problema do trânsito, onde as pessoas têm que sair, muitas vezes com 40 minutos de antecedência, 1 hora de antecedência. Aquelas pessoas que acordam, que têm que acordar de 3, 4 horas da manhã para poder pegar um transporte coletivo e muitas vezes passam 2, 3 horas dentro de um ônibus, já chega no trabalho com uma certa irritação, o que termina comprometendo a sua produtividade. Ou o pai de família, a mãe de família que tem suas obrigações profissionais, mas que tem que enfrentar o trânsito para deixar o filho na escola, para deixar o filho numa aula de inglês, ou para deixar o filho para praticar alguma atividade esportiva. O fato é, senhor presidente, que sempre tratei deste assunto e demonstrei a minha preocupação. E mais, porque falar é muito fácil. O difícil é apontar a solução. E eu apontei por diversas vezes. E sempre fazem das minhas opiniões e sugestões, vereador George Câmara, ouvido de mercador. Como se eu estivesse falando com as paredes. Como se eu estivesse falando para o além. Mas isto não vai fazer com que eu desista dessa luta. Vou dar um exemplo a Vossa Excelência, até para encerrar diante do tempo que me resta. O Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, Curitiba e outras cidades adotaram uma técnica que não resolveu o problema, mas diminuiu consideravelmente o trânsito nestas capitais. E eu não consigo entender o porquê da minha solicitação não ser atendida por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana. Porque é uma sugestão óbvia. É uma sugestão óbvia, vereadora Sargento Regina, que é a inversão. A inversão, se eu estiver errado, me corrija, vereador Osório Jacome, vereador Franco Capistrano, vereadora Sargento Regina. A inversão da Salgado Filho e da Romualdo Galvão, no período de 6 horas da manhã até as 9 e de 17 horas até as 19 horas. A Salgado Filho só passará a ter o trânsito apenas vindo em direção ao centro, e a Romualdo Galvão apenas indo em direção à cidade satélite e à Candelária. Qual é a dificuldade que existe em implantar, em implementar um projeto deste? Será que é somente porque a ideia não partiu da prefeitura e partiu de um vereador desta casa e teve o apoio de outros vereadores desta casa? Será que é por isto? Confesso que chego a pensar que é por isto. Porque se deu certo em São Paulo, se deu certo no Rio de Janeiro, se deu certo em Curitiba, se deu certo em tantas outras cidades, por quê não vai dar certo aqui em Natal? E ainda teríamos a Romualdo Galvão como uma alternativa, né, de mão dupla, como já é, para que o trânsito possa fluir com uma maior rapidez.
Outra solução, vereador Frank Capistrano, seria a implementação da famosa onda verde. Por que não se faz isto no município de Natal para diminuir o trânsito da nossa cidade diante de tantas outras alternativas? O sinal, a onda verde, é algo óbvio, não precisa ser técnico, não precisa ser vereador, não precisa ser de primeiro grau, segundo grau, ensino médio, não precisa, para saber o que é o óbvio não se explica. O óbvio não se explica. É preciso ter vontade política de fazer acontecer. Ora, se existe uma secretaria no município de Natal responsável exclusivamente pelo trânsito de Natal, o que é que essa secretaria está fazendo, se não, o que esta secretaria deveria fazer, se não buscar soluções para o trânsito da nossa cidade? Diante desta omissão estatal, vereador Osório Jacome, agendei uma audiência pública nesta casa para tratar do tema trânsito no município de Natal. Vou convidar, além das senhoras e dos senhores vereadores, evidentemente, além das autoridades municipais, das autoridades estaduais, estou fazendo enviando convites para autoridades, além de parcerias também com a Universidade Federal, que eu sempre defendi, parceria do poder público com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual e com as universidades particulares, porque lá é que estão os talentos anônimos, vereador Osório Jacome. As ideias das salas das universidades ficam restritas às salas das universidades porque muitos não conhecem um vereador, não conhecem um deputado, não têm oportunidade de expressar as suas ideias, mas que tenho uma certeza, até porque já recebi várias ideias e sugestões de pessoas anônimas que muito têm a contribuir com a nossa cidade. Mas o fato é que, além de todos os cidadãos, as entidades representativas, as universidades da nossa cidade e do nosso estado, estou buscando também, a título de contribuição, porque a minha premissa é sempre valorizar o profissional da nossa cidade, o profissional do nosso estado. Mas é inegável que os outros estados também têm pessoas que podem vir aqui emitir a sua opinião sobre determinado tema, no caso, o trânsito, para que nós possamos, a Câmara Municipal de Natal, possa cumprir o seu papel e exigir, a palavra é exigir, do Poder Executivo Municipal, exigir a implementação dessas ideias e dessas propostas que venham a melhorar o trânsito da nossa cidade.